Ikebana Arte Milenar. Conheça sobre seu nascimento, o encontro de culturas, o festival de flores, sobre ambiente interno e muito mais. A caminho da serenidade. É notável a importância da natureza na cultura japonesa. A observação atenta e o respeito dedicados a ela guiam muito o espírito japonês e suas práticas, tanto em questões como a marcante percepção sazonal, aparente em distintas manifestações cotidianas, quanto na arte e na espiritualidade. O Kado, também conhecido como Ikebana, é uma das diversas expressões associadas ao Do, caminho, filosofia oriunda do budismo e intrínseca no povo do Japão, que promove a noção de que o processo é mais importante do que o fim em si. É uma valorização da espiritualidade como contraponto ao materialismo e à praticidade típicos do mundo contemporâneo. Uma busca constante por um aprimoramento pessoal, um aprendizado para alcançar a serenidade. Ikebana, a arte japonesa de arranjos florais, tem em sua base diversas regras e simbolismos, como em sua construção estética, que se guia por 3 pontos principais que representam o céu, a terra e a humanidade. A prática da Ikebana depende da perseverança, dedicação e disciplina, valores essenciais ao Do. É preciso silêncio e concentração para criar um arranjo de Ikebana. É preciso dar ouvidos ao seu interior e a aceitar o acaso. Em um exercício de concentração que almeja desenvolver várias habilidades, como a sensibilidade e a capacidade de observação. Nas leituras sobre Ikebana, depara-se com um termo recorrente que é a vivificação da flor, como percepção de que é dada uma nova vida à flor cortada, que a natureza está sendo devidamente enaltecida. Um arranjo de Ikebana é imbuído também do significado da passagem do tempo, nas flores e nas pessoas, e de gratidão à natureza que nos cerca, numa incessante busca por paz, simplicidade e beleza, numa incessante busca por serenidade. Assinado por Natasha Barzak, diretora cultural da Japan House São Paulo. Nascimento da Ikebana. É possível considerar que a origem da Ikebana remonta ao ato de arranjar, na vertical, galhos de Tokiwagi, árvores que permanecem verdes no decorrer das estações do ano, inclusive no inverno, como forma de receber os deuses e criar um Yorishiro, um meio pelo qual as divindades podem se aceitar e se manifestar. Além disso, a flor era respeitada como um espírito vivo e tinha uma força tomada de empréstimo na tentativa de se produzir uma evidência de prosperidade. Podemos dizer que a Ikebana tem seu ponto de partida no Kuge, ofertório de flores do budismo. Porém, é só por volta do período Muromachi, 1336-1573, que sua figura passa a aparecer claramente em livros e documentos. Antes, como podemos observar nos textos de Makura no Soji, existia no período Heian, 794-1185, uma brincadeira dos nobres que consistia em se dividirem em 2 times, o da direita e o da esquerda, para cada um trazer algo que pudesse ser comparado, concorrer e ver quais eram os melhores. Dentre esses, haviam flores, Hanao Awase, e plantas, Kusa Awase. As flores mais elegantes e refinadas entravam na moda daqueles tempos. Quando o Festival Tanabata, Festival das Estrelas da China, foi introduzido no Japão, o costume também veio dos eventos conhecidos por Nanashu Horaku. 7 tipos de diversão. São eles: waka, poema japonês compostos por 31 sílabas; renga, uma espécie de poemas compostos coletivamente; arco e flecha; flor; chá; sake e somen, um tipo de macarrão.
Ikebana no ambiente interno. A partir do período Muromachi, a Ikebana se desenvolve como decoração de ambientes internos, paralelamente ao surgimento do Oshitadoko, recanto principal da sala com assoalho em madeira. O Oshitadoko surgiu da necessidade de se criar um espaço onde os desenhos, as pinturas e artesanatos chineses das dinastias Sung e Yuan, trazidos pelos monges Zen, pudessem ser apreciados. No início do período Muromachi, a cultura do Aka, Renga, chá, flor e saquê tinha uma forte característica lúdica e se encontrava em um estado anterior à especialização. Conforme as regras de decoração dos zashiki, salas-quartos forrados de tatame, foram sendo estabelecidas, o olhar para apreciar o belo elevou-se cada vez mais, ganhando caráter espiritual, e a flor começou a ter um desenvolvimento independente. O Oshitadoko estabeleceu-se como espaço de apreciação da arte e deu origem ao Tokonoma, recanto principal da sala da atualidade. A Tatehana evoluiu a partir da decoração dos zashiki. Na mesma época se desenvolvia o Chado, caminho do chá, e ambos se influenciaram na decoração dos zashiki. Daqui derivou o estilo Nagiri. A história da Ikebana foi sendo construída em meio ao intercâmbio e desenvolvimento mútuo das linhagens mais livres e desprendidas do Nagiribana e Chabana, flor das salas de chá. A Ikebana se consolidou no período Muromachi, apresentou notável desenvolvimento entre os períodos Momoyama, 1573-1603, até o início do período Edo, 1603-1868, entre 1590 a 1700 aproximadamente. Foi aqui que a magnífica beleza plástica da Arika se tornou realidade. Festival das Flores. Desde a antiguidade, existem vários festivais das flores, tais como o Hanashizume no Matsuri do Santuário Omiwa de Nara, o Yasurai Matsuri do Santuário Imamiya de Kyoto e o Festival das Flores de Arimamie. Os festivais se organizam para receber os deuses e é comum erguer árvores como Yorishiro para acolher os espíritos divinos. O ato de devoção de deixar o sakaki, cleieira japônica, ou o pinheiro de pé, foi evoluindo e se transformando em um sentimento de busca pelo belo até se ligar ao nascimento da arte de deixar as flores em pé. Posteriormente, as flores dos festivais japoneses passaram a se relacionar com as flores das 5 festas sazonais, Goseku, podendo-se dizer que também são um ponto de origem da cultura da Ikebana. Um encontro de culturas, Japão e Brasil. A presente exposição tem como objetivo incentivar o intercâmbio entre culturas tão distintas como a do Japão e a do Brasil, por meio de uma ponte que vem sendo construída há mais de 100 anos com a chegada dos primeiros imigrantes aqui. Em sua bagagem, trouxeram como herança milhares de anos de uma convivência especial com a natureza e de constante busca pela harmonia, enquanto no Brasil, há pouco descoberto, tínhamos a necessidade de sobrevivência, mantendo uma relação de dominação com a natureza. Nesse aspecto, a arte da Ikebana traduz perfeitamente o sentimento e o pensamento nipônico, que tem possibilitado florescer nos brasileiros um olhar mais sereno e de autoconhecimento, contribuindo para a construção de novos olhares e entendimentos na cultura brasileira. Acreditamos que este seja um dos legados mais preciosos desta arte, a contribuição direta dos imigrantes pioneiros, aliada ao espírito generoso e cordial do povo brasileiro para aceitar novas maneiras do pensar. São caminhos percorridos e consolidados em um contato de sentimentos genuínos. Há 60 anos surgiram as primeiras escolas de Ikebana em terras brasileiras. Atualmente, temos mais de 10.000 alunos regulares desta arte, porém podemos afirmar que este número é muito maior se considerarmos todos os estudantes desde o início.
No Japão, falando em poucas palavras, existem documentos de meados do século XVI, período Muromachi, da prática desta arte e de estilos mais modernos que se iniciaram entre o período Edo, 1603-1863, e do início do período Showa, 1926-1989. Porém, o hábito de adornar os ambientes com flores vem de épocas bem mais remotas, ou seja, podemos afirmar que a relação entre o homem e a flor é mais antiga do que indicam os primeiros registros. Atualmente, no Japão, 2 entre cada 100 pessoas são alunas regulares de Ikebana, representando cerca de 1.800.000 indivíduos acima dos 25 anos. De todas as formas de arte nascidas no Japão, talvez a Ikebana seja a mais representativa e praticada ativamente nos dias de hoje, confirmando como um elemento vital no mundo contemporâneo. Em síntese, a Ikebana surgiu da necessidade de criar um espaço para desenvolver o respeito à natureza, alegrando-se com as estações do ano e como oferenda de cultos religiosos, para finalmente se expandir para a alta aristocracia e posteriormente atingir todas as classes sociais. Texto de Erison Thompson de Lima Júnior, diretor da Associação de Ikebana do Brasil e curador da exposição Dom.